Muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você para comentar mais uma questão que surgiu na prova, que foi aplicada recentemente pelo Instituto Quadrix para preenchimento de cargo de fiscal veterinário para o CRMV do estado de São Paulo. Então a gente vai conversar a respeito de mais uma questão logo depois da vinheta. Não sai daí. A questão de hoje é a questão 84, que tinha como tema principal toxinfecções, infecções, intoxicações alimentares, ou seja, doenças transmitidas por alimentos. Quais são as características de uma doença transmitida por alimento, Nayá? Lembrando o seguinte, uma doença transmitida por alimento pode ser classificada basicamente em 3 categorias: infecção, toxinfecção e intoxicação alimentar. Na infecção existe a ingestão da bactéria viável, a ingestão do micro-organismo viável, e esse micro-organismo provoca um dano no organismo depois de invadir esse organismo sem produção de toxinas. Quando é uma toxinfecção, primeiro existe a invasão, então o hospedeiro também vai ingerir a bactéria ou micro-organismo viável no alimento. Depois da ingestão do micro-organismo viável dentro do corpo, esse organismo produz uma toxina e quem provoca o dano é a toxina. Não é o micro-organismo propriamente dito ali por uma destruição celular, por exemplo. É a produção da toxina. Isso é uma toxinfecção. E na terceira situação, em uma intoxicação alimentar, existe a produção da toxina pelo micro-organismo lá no alimento. E aí, quando o indivíduo ingere o alimento contendo a toxina, não precisa nem ingerir a bactéria, nem ingerir o fungo, basta ingerir a toxina. Quem vai provocar um dano à saúde é essa toxina que foi formada no alimento antes desse indivíduo ingerir esse alimento. Então, na questão 84, o investigador, a pessoa que preparou essa questão, queria saber se os candidatos conheciam sobre os mecanismos de ação de Escherichia coli. E aí falava assim: os fatores de virulência de linhagens patogênicas da Escherichia coli incluem cápsula, endotoxina, estruturas responsáveis por colonização, enterotoxinas e outras substâncias secretadas. E aí o candidato tinha que julgar essa questão como certa ou errada. E essa questão, Nayá, é certa ou errada? Essa questão é correta, essa questão é certa. Por quê? Porque tá certo, porque realmente Escherichia coli tem vários fatores de virulência. É uma bactéria produtora de endotoxinas. Por quê? Porque é uma bactéria gram-negativa e as bactérias gram-negativas têm na sua membrana mais externa lipopolissacarídeos que funcionam como endotoxinas. Então, sim, faz parte do fator de virulência das linhagens das cepas patogênicas de Escherichia coli as endotoxinas. Tem cápsula? Tem. A bactéria Escherichia coli é uma bactéria capsulada, tem glicocálice, tem cápsula. Na cápsula tem fator de virulência? Tem antígenos K. Então, esses antígenos K também funcionam como fatores de virulência, inclusive é uma das maneiras de fazer classificação de Escherichia coli, pelo tipo de antígeno presente na cápsula dessas bactérias. O que mais? Tem estruturas responsáveis por colonização? Tem também. Escherichia coli tem fímbrias que promovem uma adesão às vilosidades intestinais, às células intestinais. Algumas, inclusive, são enteroinvasivas, podendo invadir enterócitos. Então, tem sim fatores responsáveis por colonização. Muitas das Escherichia coli podem, inclusive, colonizar estruturas extraintestinais e provocar ainda outros danos fora do intestino. Então, também está certo. Os fatores aí responsáveis por colonização também são considerados fatores de virulência. São produtoras de enterotoxinas.
Enterotoxinas são exotoxinas. Veja que aqui nós falamos de endotoxinas e agora eu estou falando de exotoxinas. A enterotoxina é uma exotoxina produzida quando essa bactéria está no intestino. Então, essas enterotoxinas são fatores de virulência? São. Principalmente a Escherichia coli enterohemorrágica. Então, a Escherichia coli enterohemorrágica. E dentro do grupo das enterohemorrágicas estão aquelas produtoras de toxina Shiga, toxina semelhante à toxina de Shiga, né, que são as TECs, Escherichia coli produtora de toxina de Shiga. Elas produzem enterotoxinas que levam a graves consequências à saúde, dependendo das cepas, né, além da produção dessas toxina semelhante à toxina de Shiga, produzida pela Shigella, também tem produção de hemolisinas, também tem produção de adesinas, que são essas outras substâncias secretadas que podem levar a graves consequências à saúde, incluindo ali a síndrome hemorrágica urêmica, incluindo ali uma trombocitopenia, e isso poderia causar graves danos à saúde, em alguns casos, até mesmo com falência renal e esse paciente ficar dependente de uma hemodiálise para o resto da vida, ou até mesmo precisar de um transplante renal e ter uma diminuição bastante significativa, não só da sua qualidade de vida, mas também da sua expectativa de vida. Então, tudo que está escrito aqui, realmente a Escherichia coli é capaz, né? Principalmente as variantes, as linhagens patogênicas, e são bactérias de muita gravidade, que podem ser veiculadas por diferentes tipos de alimentos, também pela água. Então, são várias variantes, mas as EREC são as cepas que mais provocam doenças de gravidade bastante considerável. Mas como ele está generalizando aqui, sim, existem várias linhagens patogênicas de E. coli, cada linhagem pode ter um ou mais de um desses fatores de virulência. E você, conhecia todas essas informações? Então, eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha trazido mais informações para você. E se esse vídeo de alguma forma valeu, não se esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, porque logo logo vai ter mais. Logo logo eu volto aqui para te contar sobre outras questões relacionadas à prova do conselho. Até a próxima aula!